Vocês já se sentiram completamente invisíveis na própria vida? Eu me chamava Sarah Mitchell, tinha 32 anos, e durante 7 anos fui tratada como um acessório decorativo pelo meu marido. Mas em uma noite em um evento corporativo elegante, uma única frase mudou tudo para sempre. Quando ele me apresentou como só esposa, para um grupo de executivos, eu não imaginava que a CEO da empresa mais poderosa da cidade estava ouvindo, e que ela tinha planos muito específicos para mim. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A música clássica ecoava pelo salão principal do Grand Harbor Hotel, um dos locais mais exclusivos de Boston. Cristais reluziam sob as luzes douradas enquanto homens de smoking e mulheres em vestidos de gala circulavam com taças de champanhe. Era o evento anual da Williams Associates, a firma de advocacia onde meu marido David trabalhava há quase uma década. Eu estava parada ao lado dele, usando um vestido azul marinho que escolhi cuidadosamente para não chamar muita atenção nem parecer inadequada. David sempre deixava claro que esses eventos eram importantes para sua carreira, e meu papel era simples: sorrir, ser educada e não dizer nada que pudesse prejudicá-lo profissionalmente. Sarah, você está linda esta noite, comentou Jennifer Walsh, esposa de um dos sócios sêniores, aproximando-se de nós com seu sorriso perfeito e ensaiado. Esse vestido é da Nordstrom? Antes que eu pudesse responder, David intercedeu com uma risada. Jennifer, você conhece minha esposa, ela tem bom gosto para essas coisas femininas. Ele falou como se eu fosse uma criança que acabara de escolher uma roupa bonita no armário. Sorri educadamente, já acostumada com esse tipo de comentário. Durante anos, David havia me moldado para ser a esposa corporativa perfeita. Eu organizava jantares em nossa casa, comparecia a todos os eventos sociais da firma e sempre mantinha a conversa em tópicos seguros: decoração, receitas, viagens que fizemos. O que ninguém sabia era que eu tinha 2 graduações, uma em engenharia civil e outra em administração de empresas, ambas com honras pela Harvard University. Trabalhei por 5 anos como consultora de infraestrutura urbana antes de me casar com David, mas ele sempre disse que seria melhor eu me concentrar em construir nossa vida juntos, em vez de perseguir ambições profissionais que poderiam causar estresse desnecessário. Aos poucos, eu havia aceitado esse papel, talvez por comodidade, talvez por medo de confronto, ou talvez porque David era muito convincente quando dizia que estava fazendo isso por amor, para que eu pudesse ter uma vida mais tranquila e sem pressões. David, quero apresentar você a alguns clientes importantes, disse Thomas Williams, um dos fundadores da firma, aproximando-se do nosso grupo. Ele era um homem imponente na casa dos 60, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais que muitos carros. Claro, Thomas, David respondeu endireitando a gravata. Era óbvio que ele estava nervoso. Nos últimos meses, ele vinha falando obsessivamente sobre uma possível promoção para sócio júnior, algo que mudaria completamente nossa situação financeira e seu status na firma. Seguimos Thomas através do salão, passando por pequenos grupos de advogados e seus cônjuges. Eu reconheci alguns rostos de eventos anteriores, mas nunca conseguia lembrar nomes ou conversas significativas. Era sempre a mesma coisa: sorrisos educados, comentários superficiais sobre o clima ou a decoração, e perguntas vagas sobre como eu estava aproveitando minha vida. Paramos próximo às janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante do porto de Boston. Um grupo de 5 homens estava ali, todos claramente pessoas importantes pelos seus ternos caros, e pela maneira como outros os cumprimentavam respeitosamente. Cavalheiros, Thomas disse interrompendo a conversa deles, gostaria de apresentar David Mitchell, um dos nossos advogados mais promissores na área de direito corporativo. David estendeu a mão para cada um deles, seu sorriso profissional no rosto. Eu fiquei ao lado como sempre esperando minha vez de ser apresentada. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. E esta é? Perguntou um homem alto com sotaque ligeiramente britânico, olhando em minha direção. David hesitou por um segundo, apenas um segundo, mas eu notei. Ah, esta é Sarah. Ela é... Bem, ela é só esposa. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade que me gelou o sangue. Só a esposa. Como se eu fosse apenas um objeto decorativo, uma extensão dele, algo sem identidade própria ou valor individual. Eu tinha ouvido variações dessa frase antes, mas nunca de forma tão direta, tão redutora.
O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Senti meu rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva que não esperava sentir. Os homens sorriram educadamente e apertaram minha mão distraidamente antes de voltarem sua atenção para David, discutindo casos legais e oportunidades de negócios. Eu estava ali, fisicamente presente, mas completamente invisível. Foi nesse momento que percebi uma mulher observando nossa interação de longe. Ela estava sozinha próximo ao bar, elegante em um vestido preto sofisticado, com cabelos castanhos presos em um coque impecável. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que me fez perceber que ela havia escutado exatamente o que David disse. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela não sorriu, não acenou, apenas me observou com uma expressão que não consegui decifrar. Havia reconhecimento ali? Compaixão? Ou algo mais? Sarah querida, por que você não vai buscar um drink para nós? David sussurrou em meu ouvido, me tirando dos meus pensamentos. Estes cavalheiros e eu, temos alguns assuntos importantes para discutir. Era uma forma educada de me dispensar, de me mandar embora para que os homens pudessem ter suas conversas sérias, sem a presença inconveniente de uma simples esposa. Assenti silenciosamente e me dirigi ao bar, sentindo um nó crescer em meu estômago. 7 anos. 7 anos sendo reduzida a essa função, aceitando ser diminuída, concordando em ser invisível. Quando isso havia se tornado minha normalidade? Enquanto esperava o bartender preparar os drinks, refleti sobre como havia chegado até ali. Sarah Chen, formada em 2 áreas pela Harvard, que um dia liderou projetos de infraestrutura de milhões de dólares, agora era conhecida apenas como a esposa do David. Lembrei-me dos meus dias na consultoria, quando eu apresentava soluções para prefeituras inteiras, quando minha opinião era não apenas ouvida mas procurada. Quando eu era vista como uma especialista, uma profissional competente, uma pessoa com valor próprio. O bartender me entregou 2 taças de champanhe, e eu me virei para voltar ao grupo, mas a mulher do vestido preto estava agora bem ao meu lado, pedindo um martini. Desculpe por ouvir sem querer, ela disse em voz baixa, sem me olhar diretamente. Mas você é realmente só a esposa? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Havia ironia em sua voz, mas também algo mais, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Bem, eu acho que sim, respondi hesitantemente, incerta sobre como responder a uma pergunta tão direta de uma estranha. Ela finalmente se virou para me encarar, e vi que seus olhos eram de um verde intenso e muito inteligente. Interessante, ela murmurou, pegando seu martini, muito interessante mesmo. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela já estava se afastando, caminhando com confiança através do salão. Fiquei ali parada, segurando as 2 taças, completamente confusa sobre o que acabara de acontecer. Voltei para onde David estava, ainda conversando animadamente com o grupo de executivos. Ele pegou sua taça sem nem me olhar, completamente absorto na discussão sobre fusões e aquisições. Mas agora eu não conseguia parar de pensar na mulher misteriosa e em sua pergunta. Você é realmente só a esposa? Como se ela soubesse que havia mais em mim do que aquilo que David permitia que o mundo visse. Pela primeira vez em anos comecei a questionar se estava vivendo a vida que realmente queria, ou apenas a vida que me disseram que deveria querer. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O resto da noite passou em uma névoa de conversas superficiais e sorrisos forçados. Davi estava radiante, claramente achando que havia causado boa impressão nos executivos importantes. Ele me contou animadamente sobre as oportunidades de negócios que surgiram durante a conversa, os contatos que fez, as possibilidades que se abriam. Sarah, você viu como Robert Harrison reagiu quando mencionei minha experiência com fusões internacionais? David falava enquanto dirigíamos de volta para casa, suas mãos gesticulando entusiasmadas no volante. Acho que realmente impressionei o grupo todo. Thomas até mencionou que há uma vaga para sócio júnior que pode ser preenchida ainda este ano. Eu assenti automaticamente, dando as respostas que ele esperava ouvir. Que ótimo, querido!
tenho certeza de que você conseguirá. Mas minha mente estava em outro lugar, ainda processando a interação estranha com a mulher do vestido preto. Chegamos em nossa casa em Beacon Hill, uma propriedade elegante que havíamos comprado 3 anos antes. David imediatamente foi para seu escritório revisar alguns contratos que precisava entregar na segunda-feira, deixando-me sozinha para processar os eventos da noite. Subi para nosso quarto e me olhei no espelho enquanto tirava os brincos de pérola que David havia me dado no nosso aniversário de casamento. A mulher que me encarava de volta parecia estranha. Quando foi que eu havia parado de me reconhecer? Lembrei-me de uma conversa que tive com minha melhor amiga da faculdade, Lisa, alguns meses atrás. Ela havia vindo me visitar e durante o jantar perguntou casualmente o que eu estava fazendo profissionalmente. Nada específico no momento, eu havia respondido, cortando o salmão que Devi insistiu que eu preparasse. Estou focada em outras coisas. Outras coisas como o quê? Lisa havia insistido, e eu percebi que não tinha uma resposta real. Eventos sociais? Manter a casa impecável? Ser a esposa perfeita? Lisa havia me olhado com uma expressão que na época interpretei como preocupação, mas agora entendia como pena. Sarah, você era brilhante. Você tinha ideias que mudavam cidades inteiras. O que aconteceu com aquela mulher? Na época, defendi minha escolha, disse que estava feliz, que algumas pessoas simplesmente escolhem priorizar a família e o relacionamento. Mas as palavras de Lisa ficaram ecoando em minha mente nos meses seguintes. Na manhã seguinte acordei com David já vestido para o trabalho, ajeitando sua gravata favorita no espelho. Tenho uma reunião importante hoje, ele disse, beijando minha testa distraidamente. O cliente que conheci ontem, Marcus Thompson, quer discutir um projeto grande. Pode ser exatamente a oportunidade que preciso para garantir aquela promoção. Que tipo de projeto? Perguntei, genuína e curiosa. Desenvolvimento urbano. Algo sobre um complexo comercial no centro da cidade. Questões regulatórias complexas, licenças ambientais, essas coisas burocráticas. Ele falou como se fossem detalhes irrelevantes, mas eu senti meu coração acelerar. Desenvolvimento urbano, licenças ambientais. Essas eram exatamente as áreas onde eu havia especializado durante meus anos de consultoria. Eu conhecia cada regulamentação, cada processo, cada armadilha potencial. David, comecei hesitantemente, eu poderia ajudar com isso. Minha experiência em infraestrutura urbana. Sarah, ele interrompeu, sua voz gentil mais firme. Eu aprecio a oferta realmente. Mas isso é direito corporativo complexo. Não é sobre construção física, é sobre navegação legal. Coisas que você não entenderia. Ele pegou sua pasta e saiu, deixando-me sozinha na cozinha com uma xícara de café esfriando entre minhas mãos. Coisas que você não entenderia. Como se meus anos de educação e experiência fossem irrelevantes. Passei o dia inquieta, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Tentei ler, organizar armários, planejar o menu da semana, mas nada conseguia tirar minha mente da frustração crescente. Por volta das 3 da tarde, decidi sair para uma caminhada pelo Boston Common. O ar fresco de outubro me faria bem, e talvez a atividade física ajudasse a clarear meus pensamentos. Estava sentada em um banco próximo ao lago, observando as pessoas passarem, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Pensei que poderia encontrá-la aqui. Virei-me e vi a mulher do vestido preto da noite anterior, agora usando um terno cinza impecável e óculos escuros. Como ela sabia onde me encontrar? Desculpe, mas você me conhece? Perguntei confusa. Ela sorriu pela primeira vez, e foi um sorriso que irradiava confiança e inteligência. Não oficialmente, mas conheço seu trabalho, ou melhor, conhecia. Meu coração parou. Meu trabalho? Sarah Chen, consultora sênior da Urban Solutions Inc., especialista em infraestrutura sustentável e desenvolvimento urbano integrado. Seus projetos em Portland e Seattle foram cases de estudo que usei em várias apresentações. Eu a encarei em choque. Fazia anos que ninguém mencionava meu trabalho anterior, muito menos com esse nível de detalhe específico. Quem é você? Consegui perguntar. Victoria Stone, ela disse, estendendo a mão. CEO da Stone Enterprises. Meu mundo parou. Stone Enterprises era uma das maiores empresas de desenvolvimento urbano sustentável do país,
uma gigante que comandava projetos de bilhões de dólares em cidades importantes. E sua CEO estava sentada ao meu lado em um banco de parque. Você é Victoria Stone, repeti, ainda processando a informação. A Victoria Stone. A mesma. E você é Sarah Chen, que aparentemente se tornou só a esposa do David Mitchell. Havia algo afiado em sua voz quando disse essas palavras. Como você sabe sobre David? Victoria tirou os óculos escuros, revelando aqueles olhos verdes intensos que havia notado na noite anterior. Porque, coincidentemente, sua firma está tentando há semanas conseguir uma reunião comigo. Aparentemente eles ouviram falar que estou planejando um projeto grande em Boston e querem ser nossos consultores legais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. David não mencionou que era com a Stone Enterprises. Imagino que não. Homens como seu marido tendem a omitir detalhes quando acham que as esposas não entenderiam a complexidade dos negócios. O sarcasmo em sua voz era palpável. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as folhas douradas caírem das árvores ao nosso redor. Por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Victoria se virou para me encarar completamente. Porque ontem à noite, quando ouvi seu marido te descrever como só esposa, eu não consegui parar de pensar na ironia. A mulher que projetou o sistema de drenagem mais inovador que já vi, que revolucionou como pensamos sobre desenvolvimento sustentável em áreas urbanas densas, sendo reduzida a um acessório decorativo. Senti lágrimas picarem meus olhos. Fazia tanto tempo que alguém havia reconhecido meu trabalho, minhas conquistas, que por um momento não soube como reagir. Esse tempo já passou, disse baixinho. Isso foi há quase 8 anos. Talento assim não expira, Sarah. Conhecimento assim não desaparece só porque você parou de usá-lo. Victoria se inclinou para a frente. Eu li sua dissertação sobre integração de infraestrutura verde em centros urbanos. Foi brilhante. Ainda é relevante. Na verdade, é exatamente o tipo de pensamento inovador que preciso para meu próximo projeto. Seu próximo projeto? Um redesenvolvimento completo de 3 quarteirões no centro de Boston. 25 bilhões de dólares. O maior projeto de desenvolvimento urbano sustentável na história da Nova Inglaterra. Ela fez uma pausa, deixando a magnitude da informação afundar, e eu preciso de alguém que entenda tanto os aspectos técnicos quanto as complexidades regulatórias. Alguém que pense como engenheira, mas compreenda o panorama político e ambiental. Meu coração estava disparado. Era exatamente o tipo de projeto com que sempre sonhei trabalhar, a oportunidade de realmente impactar uma cidade de forma positiva e duradoura. Por que está me contando isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Por quê? Victoria disse, seus olhos fixos nos meus. Amanhã de manhã tem uma reunião com a Williams Associates. Seu marido vai estar lá, junto com outros advogados, tentando me convencer de que eles são a melhor escolha para representar legalmente este projeto. Ela fez uma pausa dramática. E eu vou fazer uma proposta que mudará tudo. Que tipo de proposta? Victoria sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Vou dizer a eles que aceito trabalhar com a Williams Associates, sob uma condição específica, que Sarah Chen seja designada como consultora principal para todos os aspectos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável do projeto. Senti o sangue drenar do meu rosto. Victoria, eu não posso, David, nunca. David terá que aceitar, ela interrompeu, porque sem essa condição não há contrato. E sem este contrato, que vale mais de 200 milhões em honorários legais ao longo de 5 anos, imagino que as chances dele de se tornar sócio júnior se tornem praticamente inexistentes. A magnitude do que ela estava propondo começou a afundar. Não era apenas sobre mim voltando a trabalhar. Era sobre forçar David a reconhecer publicamente meu valor profissional, minha expertise, minha identidade além de só esposa. Por que você faria isso por mim? Perguntei, genuinamente confusa. Victoria foi silenciosa por um longo momento, olhando para o lago à nossa frente. Porque há 15 anos eu também era só a esposa de alguém. Um homem que me fazia acreditar que minha inteligência era intimidante, que minha ambição era inadequada, que meu lugar era ao lado dele, e não à frente dos meus próprios projetos. Sua voz ficou mais suave e mais vulnerável. Levei anos para encontrar minha voz novamente. Para lembrar quem eu era antes de deixar alguém me reduzir a um papel que nunca me serviu.
Ela se virou para mim com uma intensidade que me fez sentir como se ela pudesse ver diretamente minha alma. Reconheço essa expressão em seus olhos, Sarah. A confusão, a frustração, a sensação de estar perdida na própria vida. Eu estive lá. E se posso oferecer a outra mulher a oportunidade que ninguém ofereceu para mim na época, vou fazer isso. Ficamos sentadas em silêncio novamente, o peso de suas palavras pairando entre nós. A reunião é amanhã às 10 da manhã, Victoria disse finalmente, levantando-se do banco. No escritório da Williams & Associates. Seu marido provavelmente chegará em casa hoje com boas notícias sobre conseguir a reunião que tanto queria. Ela começou a se afastar, então parou e olhou para trás. Sarah, só uma última coisa. Quando você era consultora, qual era seu maior medo em apresentações importantes? A pergunta me pegou de surpresa. Meu maior medo? Sim. O que mais te assustava? Pensei por um momento. Acho que, não ser levada a sério. Que as pessoas me vissem como jovem demais, inexperiente demais, que duvidassem da minha competência. Victoria sorriu, mas dessa vez era um sorriso triste. E agora? Qual é seu maior medo agora? A resposta veio imediatamente, sem hesitação. Que elas estejam certas. Que eu realmente não seja mais capaz. Que tenha perdido isso para sempre. Amanhã, Victoria disse suavemente, vamos descobrir juntas se esses medos são reais ou apenas vozes que internalizamos de pessoas que se beneficiavam de nossa insegurança. Ela se afastou, deixando-me sozinha no banco com meus pensamentos em turbilhão. Em menos de 24 horas, minha vida poderia mudar completamente. A questão era, eu estava pronta para essa mudança? E mais importante, eu era forte o suficiente para enfrentar a reação de David quando descobrisse que sua simples esposa estava prestes a se tornar a peça central do maior negócio de sua carreira? David chegou em casa naquela noite radiante, com uma garrafa de champanhe Dom Perignon nas mãos, e o sorriso mais largo que eu havia visto em meses. Sarah! Ele gritou do hall de entrada, onde você está? Temos que comemorar. Encontrei-o na sala de estar, ainda vestindo seu terno mais caro, os olhos brilhando de excitação. Era como se ele tivesse ganhado na loteria. Querida, você não vai acreditar, ele disse colocando a garrafa na mesa de centro com cerimônia. Lembra que te contei sobre aquele cliente importante que conheci ontem, Marcus Thompson? Assenti, fingindo não saber exatamente aonde essa conversa estava indo. Bem, hoje ele me ligou pessoalmente. Pessoalmente, Sarah? E adivinhe só? David fez uma pausa dramática, claramente saboreando o momento. A Stone Enterprises quer nos encontrar amanhã para discutir representação legal em um projeto massivo. Estamos falando de centenas de milhões em honorários. Observei meu marido desabafar sua euforia, notando como ele usava a palavra nós, mesmo sabendo que eu não teria papel algum nessa conquista. Pelo menos, era isso que ele pensava. Isso é maravilhoso, David, respondi mantendo minha voz neutra. Conte-me mais sobre esse projeto. Ele começou a andar pela sala, gesticulando animadamente. É gigantesco, Sarah. Um complexo de desenvolvimento urbano no centro de Boston. Shopping centers, escritórios, apartamentos residenciais, tudo integrado com tecnologia verde. O tipo de projeto que define carreiras inteiras. Cada palavra que saía da boca dele me fazia lembrar das conversas que tive com Victoria. Desenvolvimento urbano integrado. Tecnologia verde. Eram exatamente os temas que eu havia dominado durante minha carreira na consultoria. E você acha que consegue lidar com algo tão complexo? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua confiança. David parou de andar e me olhou com aquela expressão condescendente que eu conhecia tão bem. Sarah, querida, é direito corporativo. Contratos, regulamentações, questões de zoneamento, é o que eu faço todos os dias, só que em uma escala maior. Questões de zoneamento. Se ele soubesse o quanto eu entendia sobre zoneamento urbano, sobre os desafios regulatórios específicos de projetos de desenvolvimento sustentável, sobre as armadilhas que poderiam fazer um projeto de bilhões desmoronar, por causa de uma licença ambiental mal interpretada. Tenho certeza de que você se sairá muito bem, disse tomando um gole do champanhe que ele havia servido para nós dois. Mais do que bem, Sarah. Isso vai garantir minha promoção para sócio júnior.
Thomas já deixou claro que quem conseguir este contrato será praticamente garantido para a próxima vaga de sócio. Ele se sentou ao meu lado no sofá pegando minha mão. Vamos poder finalmente comprar aquela casa em Martha's Vineyard que você sempre quis. Talvez até consideremos ter filhos, agora que estaremos financeiramente seguros. Filhos. Outra decisão sobre minha vida, que David já havia planejado sem me consultar. Mais uma parte do meu futuro que ele assumia controlar. A reunião é amanhã às 10, ele continuou. Vou chegar cedo ao escritório para revisar todos os documentos, preparar a apresentação perfeita. Thomas vai estar lá, claro, mas deixou claro que esta é minha oportunidade de brilhar. Dormi mal naquela noite, minha mente oscilando entre nervosismo e uma expectativa estranha. Parte de mim estava aterrorizada com o que Victoria havia planejado. Outra parte, uma parte que havia ficado adormecida por anos, estava desperta e vibrando com uma energia que não sentia há muito tempo. Na manhã seguinte, David saiu de casa às 7h30, mais cedo do que o usual. Beijou minha testa distraidamente, murmurou algo sobre estar fazendo história hoje, e saiu pela porta com sua pasta de couro e uma confiança que era quase palpável. Às 9h45, eu estava estacionada do outro lado da rua do prédio onde ficava Williams & Associates, observando profissionais bem vestidos entrarem e saírem do lobby impressionante. Não tinha certeza por que estava ali. Victoria não havia me pedido para vir, nem havia mencionado que eu deveria estar presente. Mas algo dentro de mim precisava testemunhar o que estava prestes a acontecer. Às 10 horas em ponto, vi uma limusine preta parar em frente ao prédio. Victoria saiu do carro com uma presença que comandava a atenção imediata. Mesmo de longe, eu podia ver a confiança em cada movimento dela, a autoridade que irradiava naturalmente. Ela vestia um terno preto impecável com detalhes em dourado, carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais que meu carro, e tinha aquela postura que deixava claro para qualquer observador que estava acostumada a ser a pessoa mais importante na sala. Meu telefone vibrou, uma mensagem de texto de um número desconhecido, lobby do prédio. Agora. -V. Meu coração disparou. Como ela sabia que eu estava ali? Saí do carro com pernas trêmulas, e atravessei a rua. Victoria estava esperando próximo aos elevadores, uma expressão ilegível no rosto. Você veio, ela disse simplesmente. Eu? Não sei por que estou aqui, admiti. Está aqui porque uma parte de você precisa ver isso acontecer. Precisa testemunhar o momento em que sua vida muda para sempre. Ela pressionou o botão do elevador. Quer subir comigo? David vai me vereador. Ele vai querer saber por que estou aqui. Victoria sorriu. E havia algo quase predatório naquele sorriso. Oh, Sarah! David vai ter preocupações muito maiores do que explicar sua presença. Subimos no elevador em silêncio. Quando as portas se abriram no 22º andar, eu podia ouvir vozes masculinas vindo da sala de conferências principal. David estava lá dentro, provavelmente fazendo sua apresentação, tentando impressionar a mulher que estava ao meu lado no elevador. Ficou nervosa? Victoria perguntou baixinho. Pensei na pergunta. Estava nervosa? Sim. Mas era um tipo diferente de nervosismo. Não era medo do desconhecido. Era a antecipação de finalmente confrontar uma situação que havia estado me incomodando há anos. Estou pronta, respondi, e me surpreendi ao perceber que realmente estava. Victoria assentiu approvingly. Ótimo, porque o que está prestes a acontecer vai testar não apenas sua capacidade profissional, mas sua força pessoal. Chegamos à porta da sala de conferências. Através do vidro, podia ver David de pé na frente de uma mesa longa, gesticulando para uma apresentação no telão. Thomas Williams estava sentado ao lado dele, junto com outros 2 advogados que reconheci de eventos sociais. Todos pareciam confiantes, satisfeitos consigo mesmos. Victoria bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Eu a segui, sentindo como se estivesse flutuando fora do meu próprio corpo. Cavalheiros, Victoria disse, sua voz cortando através da apresentação de David como uma lâmina. Peço desculpas pela interrupção. David parou de falar abruptamente, seu rosto passando de confiança para confusão, quando me viu atrás de Victoria. Sarah? Ele disse, sua voz carregada de perplexidade. O que você está fazendo aqui?
Thomas Williams se levantou rapidamente, claramente constrangido pela presença inesperada da CEO que eles estavam tentando impressionar. Ms. Stone, ele disse, que prazer vê-la. David estava justamente apresentando nossa proposta. Sim, eu ouvi parte da apresentação do corredor. Victoria interrompeu, caminhando até a cabeceira da mesa com uma autoridade natural. Muito interessante. Mas antes de continuarmos, preciso esclarecer algo importante. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala para cada um dos homens presentes antes de pousarem seus olhos em David. Mr. Mitchell, você mencionou ontem à noite que sua esposa é só a esposa, correto? David empalideceu. Podia ver a confusão em seus olhos, tentando entender como sua descrição casual de mim havia se tornado relevante para uma reunião de negócios multimilionária. Bem, não exatamente nessas palavras, ele gaguejou. Oh, mas foram exatamente essas palavras, Victoria disse suavemente. Eu estava lá. Ouvi pessoalmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Thomas Williams olhava de David para Victoria, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Ms. Stone, Thomas disse cuidadosamente, talvez devêssemos focar na proposta de negócios. Mas é exatamente disso que estou falando, Victoria interrompeu novamente. Verão, cavalheiros. Eu tenho uma filosofia muito simples nos negócios. Trabalho apenas com pessoas que reconhecem talento quando vêm. Pessoas que valorizam competência independentemente de gênero, status ou relacionamentos pessoais. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa, como um predador circulando sua presa. Imaginem minha surpresa quando descobri que um dos advogados que está competindo por meu contrato tem vivido na mesma casa há anos, com uma das consultoras de infraestrutura urbana mais talentosas que já encontrei, e a descreve como só esposa. David parecia que havia sido atingido por um raio. Seus olhos saltaram de Victoria para mim, finalmente começando a entender que algo muito maior estava acontecendo. Sarah Chen, Victoria continuou. Autora de 3 estudos seminais sobre desenvolvimento urbano sustentável, ex-consultora sênior da Urban Solutions Inc., especialista em integração de infraestrutura verde. A mulher que projetou o sistema de drenagem revolucionário em Portland que salvou a cidade de inundações catastróficas. Com cada palavra, podia ver o mundo de David desmoronando. Não apenas porque ele estava descobrindo aspectos da minha carreira que nunca se interessou em conhecer, mas porque estava percebendo que havia subestimado drasticamente a pessoa com quem vivia. Então aqui está minha proposta, Victoria disse, voltando para a cabeceira da mesa. Aceito trabalhar com a Williams Associates em meu projeto de 25 bilhões de dólares, sob uma condição. Ela fez uma pausa dramática, deixando a tensão crescer na sala. Sarah Chen será designada como consultora principal para todos os aspectos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável do projeto. Ela trabalhará diretamente comigo, reportará diretamente a mim, e terá autoridade final sobre todas as decisões técnicas relacionadas à engenharia ambiental e planejamento urbano. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o zumbido baixo do ar-condicionado, até mesmo os batimentos do meu próprio coração. Thomas Williams foi o primeiro a encontrar sua voz. Ms. Stone, com todo respeito, Mrs. Mitchell não trabalha na nossa firma. Então contratem ela, Victoria disse simplesmente. Como consultora externa, como funcionária em tempo integral, não me importa a estrutura. O que importa é que ela esteja no projeto. David finalmente conseguiu falar, sua voz saindo rouca e incerta. Victoria, Ms. Stone, Sarah não trabalha há anos. Ela está. Nós decidimos que seria melhor ela focar em outras prioridades. Victoria se virou para ele com uma expressão que poderia derreter aço. Mr. Mitchell, você está me dizendo que escolheu privar o mundo do talento extraordinário de sua esposa porque achou que ela deveria focar em outras prioridades? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Davi abriu e fechou a boca várias vezes, claramente lutando para encontrar uma resposta que não o fizesse parecer completamente inadequado. Deixe-me ser muito clara, Victoria continuou. Este projeto vale 200 milhões de dólares em honorários legais ao longo de 5 anos. É o tipo de contrato que transforma carreiras, que garante parcerias, que estabelece legados.
Mas só trabalho com equipes que reconhecem e utilizam o melhor talento disponível. Ela olhou diretamente para David. Aparentemente vocês tiveram o melhor talento em casa por anos e escolheram ignorá-lo completamente. Era minha vez de falar. Podia sentir todos os olhos na sala se voltando para mim, esperando minha reação. David parecia desesperado. Thomas Williams estava calculando rapidamente os custos e benefícios, e Victoria estava me observando com uma expressão de encorajamento silencioso. Este era o momento. O momento em que eu poderia recuar, voltar para minha vida segura e previsível como só a esposa, ou dar um passo à frente para reclamar a pessoa que eu costumava ser. Respirei fundo, senti minha espinha se endireitar, e pela primeira vez em anos, deixei a verdadeira Sarah Chen aparecer. O silêncio na sala de conferências era tão denso, que eu podia sentir o peso das expectativas pressionando meus ombros. Todos esperavam que eu falasse, mas por alguns segundos infinitos, simplesmente permaneci ali, absorvendo a magnitude do momento. David me encarava com uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de súplica desesperada e reconhecimento tardio. Era como se ele estivesse vendo uma estranha no lugar da esposa que pensava conhecer. Thomas Williams tinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, claramente calculando como salvar um negócio que estava escapando rapidamente de seu controle. Victoria permanecia em pé na cabeceira da mesa, serena e confiante, como um general que acabara de executar uma estratégia militar perfeita. Seus olhos encontraram os meus, e neles vi não apenas encorajamento, mas um lembrete silencioso de quem eu realmente era. Cavalheiros, comecei, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz, imagino que vocês estejam confusos sobre como chegamos a este momento. Caminhei lentamente até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Boston, a cidade onde havia começado minha carreira, onde havia construído projetos que ainda funcionavam perfeitamente uma década depois. Durante os últimos 7 anos continuei mantendo as costas voltadas para eles, aceitei gradualmente que minha identidade profissional havia se tornado irrelevante. Que minha educação em Harvard, minha experiência em consultoria, meus projetos que impactaram milhões de pessoas, eram apenas passado. Virei-me para encarar David diretamente. Você me convenceu, David, de que eu seria mais feliz, mais realizada, sendo simplesmente sua esposa. Que ambição profissional era algo egoísta, algo que interferiria em nossa vida perfeita juntos. David tentou interromper. Sarah, eu nunca disse. Você não precisava dizer explicitamente, cortei, minha voz ganhando força. Toda vez que eu mencionava uma ideia sobre negócios, você sorria condescendentemente e mudava de assunto. Toda vez que eu oferecia insights sobre projetos que você trazia para casa, você me agradecia pela perspectiva feminina, e depois ignorava completamente minhas sugestões. Thomas Williams se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Era óbvio que ele reconhecia o padrão. Provavelmente havia testemunhado David descartar minhas opiniões em eventos sociais da firma. Mas o mais interessante, continuei agora caminhando ao redor da mesa como Victoria havia feito minutos antes, é que ontem você chegou em casa falando sobre questões de zoneamento, licenças ambientais, desafios regulatórios de desenvolvimento urbano. Você estava nervoso porque não entendia completamente as complexidades técnicas envolvidas. Parei bem atrás da cadeira dele, vendo-o se encolher ligeiramente. E mesmo assim, quando ofereci ajuda, você me disse que eram coisas que eu não entenderia. O constrangimento no rosto de David era visível. Ele finalmente estava começando a entender a extensão completa de sua arrogância. Ms. Stone, me dirigi a Victoria, minha voz agora totalmente profissional. Gostaria de revisar os aspectos técnicos deste projeto antes de dar minha resposta? Victoria sorriu, não um sorriso social educado, mas um sorriso de genuína aprovação. Claro, Sarah, por favor. Ela abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos técnicos, plantas arquitetônicas e estudos ambientais. Espalhou tudo sobre a mesa de conferências com a eficiência de alguém acostumada a comandar reuniões de alto nível. Aproximei-me dos documentos e, pela primeira vez em anos, senti meu cérebro se acelerar da forma familiar. Era como usar um músculo que havia estado dormindo por muito tempo. Complexo de uso misto, 3 quarteirões, infraestrutura integrada,
murmurei examinando as plantas. Sistema de captação de água da chuva, energia solar distribuída, telhados verdes, estacionamento subterrâneo com estações de carregamento elétrico. Peguei um dos estudos ambientais e o folheei rapidamente. Vocês estão lidando com o solo contaminado de um antigo posto de gasolina no quarteirão oeste. E há um aquífero natural que corre diretamente sob o local proposto para a fundação principal. Victoria assentiu. Exato. Nossos engenheiros calcularam que a remediação do solo e a proteção do aquífero vão adicionar aproximadamente 80 milhões ao orçamento. Estudei as plantas por mais alguns minutos, minha mente automaticamente identificando problemas e soluções. Era como andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, nunca esqueceu completamente. Eles estão errados, disse finalmente. Todos na sala ficaram em silêncio total. Com a abordagem certa, vocês podem transformar o aquífero em um asset em vez de um obstáculo. Sistema de bombeamento geotérmico integrado, usando a água natural para a regulação térmica de todo o complexo. E para o solo contaminado. Peguei um lápis e comecei a rabiscar cálculos na margem de uma das plantas. Fitorremediação com plantas específicas, que não apenas limpam o solo, mas criam paisagismo útil. O custo cai para cerca de 20 milhões, e vocês ganham sistemas de economia de energia que se pagam em menos de 3 anos. Victoria se inclinou sobre a mesa, examinando meus cálculos rápidos. Isso é brilhante, por que nossa equipe não pensou nisso? Por que respondi, finalmente me sentindo completamente em meu elemento? Vocês contrataram engenheiros que pensam em problemas isolados. Aquífero é problema da fundação. Solo contaminado é problema ambiental. Sistemas de energia são problema dos eletricistas, mas desenvolvimento urbano sustentável real requer pensamento sistêmico, ver como cada elemento pode trabalhar com os outros em vez de contra eles. David estava me observando com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era mais condescendência ou impaciência tolerante. Era espanto, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Sarah, ele disse baixinho, eu não sabia que você... o que, David? Me virei para encará-lo completamente. Que eu realmente entendia sobre o que estava falando? Que quando eu oferecia sugestões sobre seus casos, não eram apenas perspectivas femininas aleatórias, mas insights baseados em anos de experiência prática? Thomas Williams limpou a garganta claramente tentando retomar controle da situação. Ms. Stone, Mrs. Mitchell, isso é tudo muito interessante, mas precisamos discutir os aspectos práticos de... Os aspectos práticos? Victoria interrompeu, são simples. Sarah acabou de me economizar 60 milhões de dólares em 5 minutos. Em 5 minutos. Imaginem o que ela pode fazer em 5 anos. Ela se dirigiu diretamente a Thomas. M.R. Williams, sua firma quer este contrato? Porque há outras 3 firmas em Boston que estariam felizes em aceitar minhas condições. A ameaça era clara e efetiva. Thomas Williams não havia construído uma das firmas de advocacia mais prestigiosas de Boston sendo inflexível quando havia centenas de milhões em jogo. Claro, ele disse rapidamente. Sarah, seria uma honra tê-la trabalhando conosco neste projeto. Podemos discutir os termos. Não, disse Victoria firmemente. Sarah trabalha diretamente comigo, consultora independente contratada pela Stone Enterprises. A Williams Associates lidará com os aspectos legais, mas todas as decisões técnicas passam por ela. Olhei para David, que parecia estar processando lentamente o que isso significava. Sua esposa, que ele havia sistematicamente marginalizado e subestimado, acabara de se tornar a pessoa mais importante no maior projeto de sua carreira. David, disse minha voz mais gentil agora, você quer saber o que é realmente irônico nisso tudo? Ele assentiu mudamente. Eu realmente poderia ter te ajudado. Durante todos esses anos, quando você chegava em casa estressado com casos complexos, quando você lutava com aspectos técnicos que não entendia completamente, quando você passava noites acordado preocupado se estava perdendo algum detalhe importante. Fiz uma pausa. Eu estava ali. Com conhecimento que poderia ter tornado sua vida profissional muito mais fácil, mas você nunca me deu a chance. O peso da percepção estava claramente atingindo David. Não era apenas sobre este projeto específico. Era sobre anos de oportunidades perdidas.
de parcerias que poderiam ter fortalecido tanto sua carreira quanto nosso relacionamento. Ms. Stone, me dirigi a Victoria, aceito sua proposta, mas tenho algumas condições próprias. Victoria arqueou uma sobrancelha, claramente interessada. Estou ouvindo. Primeiro, quero total autonomia sobre a seleção da equipe técnica. Se vamos fazer isso direito, preciso de pessoas que entendam desenvolvimento sustentável real, não apenas teoria. Concedido. Segundo, quero que este projeto se torne um modelo para desenvolvimento urbano responsável. Não apenas em Boston, mas nacionalmente. Quero documentação completa, estudos de caso, dados que outras cidades possam usar. Também concedido. Na verdade, isso alinha perfeitamente com meus objetivos de longo prazo. E terceiro, fiz uma pausa olhando diretamente para David. Quero reconhecimento público pelo meu trabalho, apresentações em conferências, crédito em publicações acadêmicas, meu nome nos documentos oficiais do projeto. Não mais ser invisible. Victoria sorriu amplamente. Sarah, você não será apenas visível. Você vai estar em holofotes nacionais. Este projeto vai redefinir sua carreira. David finalmente encontrou sua voz. Sarah, isso é incrível. Parabéns. David, interrompi suavemente. Precisamos conversar. Mas não aqui, não agora. Thomas Williams se levantou, claramente ansioso para finalizar os detalhes legais antes que algo mais pudesse complicar o negócio. Ms. Stone, se pudermos marcar uma reunião para esta semana para discutir contratos. Claro, Victoria respondeu, mas seus olhos permaneceram em mim. Sarah, você pode começar na segunda-feira, tem uma equipe em Nova York que vai querer conhecê-la imediatamente. Segunda-feira é perfeita, respondi, sentindo uma energia que não experimentava há anos. Enquanto os homens discutiam detalhes legais e cronogramas, Victoria se aproximou de mim. Como você se sente? Ela perguntou baixinho. Pensei na pergunta. Como eu me sentia? Assustada? Sim. Eufórica? Definitivamente. Vingativa? Talvez um pouco. Me sinto como se estivesse acordando de um sonho muito longo, respondi honestamente. Ou de um pesadelo, Victoria murmurou. Sarah, você sabe que isso vai mudar tudo, não é? Não apenas profissionalmente. Pessoalmente também. Olhei para David, que estava tentando desesperadamente participar de conversas sobre aspectos técnicos que claramente não entendia completamente. Pela primeira vez, eu era especialista na sala. Eu era a pessoa com o conhecimento crucial. Eu era essencial. Eu sei, respondi a Victoria, e estou pronta. Mas mesmo dizendo isso, uma parte de mim se perguntava se realmente estava preparada para as consequências do que acabara de acontecer. Porque quando você passa anos sendo invisível, e de repente se torna a pessoa mais importante na sala, isso não afeta apenas sua carreira. Afeta tudo. A reunião terminou com apertos de mão formais e promessas de documentação, que seria enviada até o final da semana. Thomas Williams parecia aliviado por ter garantido o contrato, mesmo que as circunstâncias fossem completamente diferentes do que havia planejado. Os outros advogados cumprimentaram-me educadamente, seus rostos uma mistura de surpresa e reconhecimento tardio. Victoria foi a última a sair. Antes de partir, ela se aproximou de mim e colocou uma mão no meu ombro. Sarah, você foi magnífica hoje, mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. Ela olhou significativamente para David, que estava recolhendo seus papéis com movimentos mecânicos. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Depois que ela saiu, a sala de conferências ficou em silêncio constrangedor. Thomas Williams murmurou algo sobre precisar fazer algumas ligações e saiu rapidamente, levando os outros advogados com ele. De repente, David e eu estávamos sozinhos. Ele permaneceu sentado na mesa de conferências, encarando os documentos à sua frente como se pudesse encontrar alguma explicação para o que acabara de acontecer. Eu me posicionei próxima à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo, tentando processar a magnitude da mudança que havia ocorrido em minha vida em menos de uma hora. Sarah, David disse finalmente, sua voz rouca. Podemos conversar? Virei-me para encará-lo. O homem que eu havia visto como confiante e no controle, apenas horas antes, agora parecia pequeno e perdido. Claro, David. Acho que temos muito o que discutir.
Ele se levantou e começou a andar pela sala, um hábito nervoso que eu conhecia bem. Eu não entendo como, quando você nunca me contou sobre essa experiência toda. Harvard, a consultoria, os projetos que você mencionou. Você nunca perguntou? Respondi simplesmente. Como assim nunca perguntei? Somos casados há 7 anos. David, disse tentando manter minha voz calma, quando foi a última vez que você me fez uma pergunta real sobre minha vida antes de nos conhecermos? Sobre meus objetivos, meus sonhos, minhas conquistas? Ele parou de andar, claramente tentando se lembrar. A expressão em seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. Você sempre assumiu que sabia tudo o que precisava saber sobre mim, continuei. Sarah, a mulher que você conheceu em um jantar na casa de amigos. Bonita, educada, disposta a ser moldada na esposa perfeita que você precisava para sua carreira. Isso não é justo, não é? Interrompi, minha voz ganhando força. David, você me pediu para parar de trabalhar 6 meses depois que nos casamos. Disse que seria melhor para nós se eu me concentrasse em apoiar sua carreira em vez de perseguir a minha. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Toda vez que eu mencionava voltar a trabalhar, você arranjava uma desculpa. Estamos pensando em ter filhos logo, Sarah. Este é um período crucial para minha carreira, preciso de estabilidade em casa. Você não quer causar estresse desnecessário na nossa vida, quer? David se sentou pesadamente em uma das cadeiras. Eu pensava que você estava feliz, você nunca reclamou, nunca disse que queria algo diferente. Por que você me ensinou que minhas necessidades eram egoístas? A frustração de anos finalmente explodiu. Toda vez que eu expressava ambição ou interesse profissional, você me fazia sentir como se estivesse sendo uma esposa ruim. Como se estivesse priorizando coisas materialistas sobre nosso relacionamento. Caminhei até onde ele estava sentado, minha energia transformada em determinação pura. Você sabe qual foi o pior momento, David? Lembra do jantar na casa dos seus colegas há 2 anos, quando aquele cliente estava falando sobre problemas de drenagem em um projeto comercial? David olhou para mim com expressão confusa. Eu ofereci uma solução específica. Um sistema de bioswales integrado que resolveria o problema de inundação e ainda reduziria custos de manutenção. Você sabe o que você fez? Ele balançou a cabeça lentamente. Você riu. Na frente de todos, e disse, Sarah sempre tem essas ideias criativas. Ela assiste muito Discovery Channel. Minha voz tremeu com a lembrança da humilhação. Como se eu fosse uma criança tentando participar de uma conversa de adultos. O rosto de David ficou vermelho. Sarah, eu não lembro de... É claro que você não lembra. Porque para você foi apenas outro momento de manter sua esposa no lugar apropriado. Mas para mim foi o momento em que parei de tentar. Sentei-me na cadeira em frente a ele, finalmente nos encontrando no mesmo nível. David, aquela solução que ofereci naquela noite? O cliente implementou uma versão dela 6 meses depois. Salvou $200 mil e ganhou 3 prêmios de inovação ambiental. Ele me encarou em choque. Como você sabe disso? Porque eu acompanho a indústria. Sempre acompanhei, mesmo quando você me fez acreditar que minha paixão por isso era irrelevante. Respirei fundo. Durante todos esses anos que você pensava que eu estava sendo a esposa ociosa perfeita, eu estava lendo journals acadêmicos, acompanhando desenvolvimentos tecnológicos, mantendo contatos na área. David passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Por que você nunca me disse nada disso? Porque toda vez que eu tentava você me desligava. Literalmente. Você mudava de assunto, checava seu telefone, encontrava alguma desculpa para sair da sala. Minha voz ficou mais suave, mais triste. Eventualmente, parei de tentar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso dos anos de comunicação perdida pairando entre nós. Sarah, David disse finalmente, eu nunca quis fazer você se sentir diminuída. Eu realmente pensava que estava protegendo você. Protegendo nosso relacionamento. Protegendo de quê, David? Ele hesitou, claramente lutando com algo. Minha mãe sempre trabalhou. Ela era executiva de marketing, viajava constantemente. Meu pai e ela brigavam sem parar sobre prioridades, sobre quem sacrificaria a carreira por questões familiares. Isso era novo.
David raramente falava sobre sua infância, sobre como seus pais se relacionavam. Eles se divorciaram quando eu tinha 15 anos, ele continuou. Foi uma guerra brutal. Divisão de bens, custódia, cada um culpando o outro por colocar carreira antes da família. Comecei a entender uma parte da psicologia dele que nunca havia considerado. Então, quando nos casamos, ele disse, eu queria fazer diferente, eu queria que tivéssemos uma divisão clara de responsabilidades, sem competição, sem conflito. Mas David disse gentilmente, você não criou um casamento sem conflito, você criou um casamento onde só sua carreira importava. Ele ficou quieto por um longo momento. E agora? Ele perguntou. O que acontece agora? Era uma pergunta complicada. O que acontecia agora? Em questão de horas, nossa dinâmica havia mudado completamente. Eu não era mais a esposa dependente que ele podia proteger ou controlar. Eu estava prestes a me tornar uma figura pública em minha própria área, potencialmente mais reconhecida que ele. Não sei, David, honestamente não sei. Ele se levantou e caminhou até a janela onde eu havia estado minutos antes. Você vai me deixar? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não havia pensado nisso, mas porque ele havia verbalizado o medo que eu sabia que estava na mente dele. Você quer que eu vá? Perguntei em resposta. Não, ele disse rapidamente. Não, Sarah, Hoje eu vi uma versão de você que nunca conheci. E foi impressionante. Assustador, mas impressionante. Assustador como? Ele se virou para me encarar. Porque me fez perceber o quanto eu não sei sobre a mulher com quem estou casado. E o quanto eu posso ter te machucado sem perceber. Era a primeira vez que David havia reconhecido explicitamente que suas ações tiveram consequências negativas para mim. David, eu não quero que nosso casamento seja baseado em medo, nem seu medo de que eu te deixe, nem meu medo de ser quem realmente sou. Então o que você quer? Pensei cuidadosamente antes de responder. Quero um parceiro, não um protetor. Quero alguém que celebre minhas conquistas em vez de se sentir ameaçado por elas. Quero conversas reais sobre coisas que importam para nós dois. E se eu não conseguir fazer isso? E se for muito difícil para mim? A honestidade vulnerável em sua voz me tocou de uma forma que não esperava. Então precisaremos descobrir se você quer tentar aprender, ou se prefere continuar vivendo com a versão de mim que você criou. David assentiu lentamente. E este projeto? Como vai funcionar? Comigo trabalhando na firma que representa o projeto onde você é a consultora principal. Sorri pela primeira vez desde que a reunião havia terminado. Vai ser interessante, não vai? Pela primeira vez, você vai ter que me impressionar profissionalmente em vez do contrário. Ele deu uma risada curta, mas havia nervosismo nela. Sarah, você percebe que este projeto vai te tornar famosa? Não apenas em Boston, mas nacionalmente. Victoria não estava exagerando quando disse que você estaria em holofotes nacionais. Eu sei. E eu sabia. Parte de mim estava aterrorizada com a perspectiva. Outra parte estava eufórica. E você está pronta para isso? Olhei pela janela para a cidade que estava prestes a se tornar meu laboratório pessoal, onde minhas ideias seriam transformadas em realidade de concreto e aço, onde meu trabalho impactaria a vida de milhares de pessoas. David, durante 7 anos me preparei para ser a esposa perfeita, estudei como apoiar sua carreira, como ser a anfitriã ideal, como ser invisível quando necessário, virei-me para encará-lo. Agora é hora de me preparar para ser eu mesma novamente. E se isso mudar tudo entre nós? Já mudou tudo entre nós, respondi honestamente. A questão é se vamos crescer juntos com essa mudança ou se vamos deixar ela nos separar. David ficou quieto por um longo tempo, processando tudo o que havíamos discutido. Sarah, ele disse finalmente, eu quero tentar. Não sei se vou ser bom nisso, e provavelmente vou cometer erros, mas quero tentar ser o marido que você merece ter. Então vamos tentar, respondi, mas David, uma coisa precisa ficar clara desde o início. O quê? Nunca mais vou aceitar ser descrita como só esposa de ninguém. Nem por você, nem por mais ninguém. Ele assentiu, e pela primeira vez em anos vi respeito genuíno em seus olhos quando olhou para mim. Não, ele disse. Você definitivamente nunca foi só qualquer coisa.
A reunião terminou com apertos de mão formais e promessas de documentação que seria enviada até o final da semana. Thomas Williams parecia aliviado por ter garantido o contrato, mesmo que as circunstâncias fossem completamente diferentes do que havia planejado. Os outros advogados cumprimentaram-me educadamente, seus rostos uma mistura de surpresa e reconhecimento tardio. Victoria foi a última a sair. Antes de partir, ela se aproximou de mim e colocou uma mão no meu ombro. Sarah, você foi magnífica hoje, mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. Ela olhou significativamente para David, que estava recolhendo seus papéis com movimentos mecânicos. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Depois que ela saiu, a sala de conferências ficou em silêncio constrangedor. Thomas Williams murmurou algo sobre precisar fazer algumas ligações, e saiu rapidamente, levando os outros advogados com ele. De repente, David e eu estávamos sozinhos. Ele permaneceu sentado na mesa de conferências, encarando os documentos à sua frente como se pudesse encontrar alguma explicação para o que acabara de acontecer. Eu me posicionei próxima à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo, tentando processar a magnitude da mudança que havia ocorrido em minha vida em menos de uma hora. Sarah, David disse finalmente, sua voz rouca. Podemos conversar? Virei-me para encará-lo. O homem que eu havia visto como confiante e no controle apenas horas antes agora, parecia pequeno e perdido. Claro, David, acho que temos muito que discutir. Ele se levantou e começou a andar pela sala, um hábito nervoso que eu conhecia bem. Eu não entendo quando você nunca me contou sobre essa experiência toda. Harvard, a consultoria, os projetos que você mencionou. Você nunca perguntou, respondi simplesmente. Como assim nunca perguntei? Somos casados há 7 anos. Davi disse, tentando manter minha voz calma. Quando foi a última vez que você me fez uma pergunta real sobre minha vida antes de nos conhecermos? Sobre meus objetivos, meus sonhos, minhas conquistas? Ele parou de andar, claramente tentando se lembrar. A expressão em seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. Você sempre assumiu que sabia tudo o que precisava saber sobre mim, continuei. Sarah, a mulher que você conheceu em um jantar na casa de amigos. Bonita e educada, disposta a ser moldada na esposa perfeita que você precisava para sua carreira. Isso não é justo. Não é? Interrompi, minha voz ganhando força. David, você me pediu para parar de trabalhar 6 meses depois que nos casamos. Disse que seria melhor para nós, se eu me concentrasse em apoiar sua carreira em vez de perseguir a minha. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Toda vez que eu mencionava voltar a trabalhar, você arranjava uma desculpa. Estamos pensando em ter filhos logo, Sarah. Este é um período crucial para minha carreira, preciso de estabilidade em casa. Você não quer causar estresse desnecessário na nossa vida, quer? David se sentou pesadamente em uma das cadeiras. Eu pensava que você estava feliz. Você nunca reclamou. Nunca disse que queria algo diferente, porque você me ensinou que minhas necessidades eram egoístas. A frustração de anos finalmente explodiu. Toda vez que eu expressava ambição ou interesse profissional, você me fazia sentir como se estivesse sendo uma esposa ruim, como se estivesse priorizando coisas materialistas sobre nosso relacionamento. Caminhei até onde ele estava sentado, minha energia transformada em determinação pura. Você sabe qual foi o pior momento, David? Lembra do jantar na casa dos seus colegas há 2 anos, quando aquele cliente estava falando sobre problemas de drenagem em um projeto comercial? David olhou para mim com expressão confusa. Eu ofereci uma solução específica, um sistema de bioswales integrado que resolveria o problema de inundação e ainda reduziria custos de manutenção. Você sabe o que você fez? Ele balançou a cabeça lentamente. Você riu? Na frente de todos. E disse, Sarah sempre tem essas ideias criativas. Ela assiste muito Discovery Channel. Minha voz tremeu com a lembrança da humilhação. Como se eu fosse uma criança tentando participar de uma conversa de adultos. O rosto de David ficou vermelho. Sarah, eu não lembro de... É claro que você não lembra. Porque para você, foi apenas outro momento de manter sua esposa no lugar apropriado. Mas para mim foi o momento em que parei de tentar. Sentei-me na cadeira em frente a ele, finalmente nos encontrando no mesmo nível. David, aquela solução que ofereci naquela noite?
O cliente implementou uma versão dela 6 meses depois, salvou $200.000 e ganhou 3 prêmios de inovação ambiental. Ele me encarou em choque. Como você sabe disso? Porque eu acompanho a indústria. Sempre acompanhei, mesmo quando você me fez acreditar que minha paixão por isso era irrelevante. Respirei fundo. Durante todos esses anos que você pensava que eu estava sendo a esposa ociosa perfeita, eu estava lendo journals acadêmicos, acompanhando desenvolvimentos tecnológicos, mantendo contatos na área. David passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Por que você nunca me disse nada disso? Porque toda vez que eu tentava, você me desligava. Literalmente. Você mudava de assunto, checava seu telefone e encontrava alguma desculpa para sair da sala. Minha voz ficou mais suave, mais triste. Eventualmente parei de tentar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso dos anos de comunicação perdida pairando entre nós. Sarah, David disse finalmente, eu nunca quis fazer você se sentir diminuída. Eu realmente pensava que estava protegendo você, protegendo nosso relacionamento. Protegendo de quê, David? Ele hesitou, claramente lutando com algo. Minha mãe sempre trabalhou. Ela era executiva de marketing, viajava constantemente. Meu pai e ela brigavam sem parar sobre prioridades, sobre quem sacrificaria a carreira por questões familiares. Isso era novo. David raramente falava sobre sua infância, sobre como seus pais se relacionavam. Eles se divorciaram quando eu tinha 15 anos, ele continuou. Foi uma guerra brutal. Divisão de bens, custódia, cada um culpando o outro por colocar carreira antes da família. Comecei a entender uma parte da psicologia dele que nunca havia considerado. Então, quando nos casamos, ele disse: eu queria fazer diferente, eu queria que tivéssemos uma divisão clara de responsabilidades, sem competição, sem conflito. Mas David disse gentilmente: você não criou um casamento sem conflito, você criou um casamento onde só sua carreira importava. Ele ficou quieto por um longo momento. E agora, ele perguntou: o que acontece agora? Era uma pergunta complicada. O que acontecia agora? Em questão de horas, nossa dinâmica havia mudado completamente. Eu não era mais a esposa dependente que ele podia proteger ou controlar. Eu estava prestes a me tornar uma figura pública em minha própria área, potencialmente mais reconhecida que ele. Não sei, David, honestamente não sei. Ele se levantou e caminhou até a janela onde eu havia estado minutos antes. Você vai me deixar? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não havia pensado nisso, mas porque ele havia verbalizado o medo que eu sabia que estava na mente dele. Você quer que eu vá? Perguntei em resposta. Não, ele disse rapidamente. Não, Sarah. Hoje eu vi uma versão de você que nunca conheci. E foi impressionante. Assustador, mas impressionante. Assustador como? Ele se virou para me encarar. Porque me fez perceber o quanto eu não sei sobre a mulher com quem estou casado. E o quanto eu posso ter te machucado sem perceber. Era a primeira vez que David havia reconhecido explicitamente que suas ações tiveram consequências negativas para mim. David, eu não quero que nosso casamento seja baseado em medo, nem seu medo de que eu te deixe, nem meu medo de ser quem realmente sou. Então o que você quer? Pensei cuidadosamente antes de responder. Quero um parceiro, não um protetor. Quero alguém que celebre minhas conquistas em vez de se sentir ameaçado por elas. Quero conversas reais sobre coisas que importam para nós dois. E se eu não conseguir fazer isso? E se for muito difícil para mim? A honestidade vulnerável em sua voz me tocou de uma forma que não esperava. Então precisaremos descobrir se você quer tentar aprender, ou se prefere continuar vivendo com a versão de mim que você criou. David assentiu lentamente. E este projeto? Como vai funcionar, comigo trabalhando na firma que representa o projeto onde você é a consultora principal? Sorri pela primeira vez desde que a reunião havia terminado. Vai ser interessante, não vai? Pela primeira vez você vai ter que me impressionar profissionalmente em vez do contrário. Ele deu uma risada curta, mas havia nervosismo nela. Sarah, você percebe que este projeto vai te tornar famosa, não apenas em Boston, mas nacionalmente. Victoria não estava exagerando quando disse que você estaria em holofotes nacionais. Eu sei. E eu sabia,
Parte de mim estava aterrorizada com a perspectiva. Outra parte estava eufórica. E você está pronta para isso? Olhei pela janela para a cidade que estava prestes a se tornar meu laboratório pessoal, onde minhas ideias seriam transformadas em realidade de concreto e aço, onde meu trabalho impactaria a vida de milhares de pessoas. David, durante 7 anos me preparei para ser a esposa perfeita, estudei como apoiar sua carreira, como ser a anfitriã ideal, como ser invisible quando necessário. Virei-me para encará-lo. Agora é hora de me preparar para ser eu mesma novamente. E se isso mudar tudo entre nós? Já mudou tudo entre nós, respondi honestamente. A questão é se vamos crescer juntos com essa mudança ou se vamos deixar ela nos separar. David ficou quieto por um longo tempo, processando tudo o que havíamos discutido. Sarah, ele disse finalmente, eu quero tentar. Não sei se vou ser bom nisso e provavelmente vou cometer erros, mas quero tentar ser o marido que você merece ter. Então vamos tentar, respondi. Mas David, uma coisa precisa ficar clara desde o início. O quê? Nunca mais vou aceitar ser descrita como só a esposa de ninguém. Nem por você, nem por mais ninguém. Ele assentiu, e pela primeira vez em anos, vi respeito genuíno em seus olhos quando olhou para mim. Não, ele disse. Você definitivamente nunca foi só qualquer coisa. Segunda-feira, chegou como um furacão. Às 7 da manhã, eu estava no novo escritório temporário que Victoria havia providenciado para mim no centro de Boston. Era um espaço pequeno mas moderno, com vista para o local onde o projeto seria construído. Pela primeira vez em anos, eu tinha um escritório próprio. Minha primeira reunião seria às 9 com a equipe técnica da Stone Enterprises, que havia voado de Nova York especialmente para me conhecer. Enquanto revisava os documentos do projeto, meu telefone tocou. Sarah, aqui é Marcus Thompson da Williams & Associates. Marcus era o cliente que havia originalmente conectado David à oportunidade Stone. Sua voz soava tensa. Olá, Marcus, como posso ajudá-lo? Bem, estou ligando porque recebi uma ligação interessante hoje de manhã. Da Morrison Development Group. Eles ouviram falar do seu trabalho no projeto Stone e querem saber se você estaria disponível para consultar em um projeto deles em Hartford. Meu coração acelerou. Morrison Development era uma das maiores empresas da Costa Leste. Isso é inesperado, respondi cuidadosamente. Sarah, preciso ser franco com você. Há algumas tensões na firma sobre como proceder. Alguns parceiros acham que deveríamos representar você oficialmente, criar uma divisão de consultoria ambiental. Outros acham que isso complica a nossa relação com o David. E você? O que acha? Houve uma pausa. Acho que seria insano não capitalizar em uma oportunidade dessa magnitude. Você resolveu um problema de 60 milhões em 5 minutos. Esse tipo de expertise vale uma fortuna. Depois que desligamos, fiquei pensando na ironia da situação. A mesma firma que me havia ignorado por anos, agora queria me monetizar. Às 9 em ponto, Victoria chegou com sua equipe. Eram 6 pessoas, engenheiros, arquitetos e especialistas em sustentabilidade. Todos claramente ansiosos para trabalhar comigo. Sarah, disse Victoria, quero apresentar você ao núcleo da nossa equipe. Estas são as pessoas que vão transformar suas ideias em realidade. Durante as próximas 3 horas, mergulhamos completamente nos aspectos técnicos do projeto. Era como voltar a respirar após ficar sem ar por anos. Cada conceito, cada problema, cada solução possível fazia meu cérebro despertar de formas que havia esquecido. Sua abordagem para a integração de sistemas é revolucionária, disse Jennifer Walsh, a engenheira principal. Nunca vi alguém pensar de forma tão holística sobre infraestrutura urbana. É porque a maioria das pessoas é treinada para ver problemas em silos, expliquei, desenhando diagramas no quadro branco. Água aqui, energia ali, transporte em outro lugar. Mas na realidade tudo está conectado. Victoria observava silenciosamente, um sorriso satisfeito no rosto. Durante uma pausa para café, ela me puxou para o lado. Como você se sente? Perguntou. Como se estivesse voltando a ser eu mesma, respondi honestamente. Bem, prepare-se para mais. A apresentação para investidores de quinta-feira foi movida para amanhã. Eles estão ansiosos para conhecer você.
Meu estômago deu uma volta. Amanhã? Victoria, eu não estou pronta para... Sarah, você está mais pronta do que imagina. E além disso, ela sorriu misteriosamente. Há uma surpresa na audiência que acho que você vai gostar. Naquela noite, cheguei em casa para encontrar David sentado à mesa da cozinha, cercado por pilhas de documentos legais. Trabalhando em casa? Perguntei. Tentando entender todos os aspectos legais do projeto Stone, ele respondeu sem levantar os olhos. Thomas quer que eu me torne o especialista da firma em projetos de desenvolvimento sustentável. Sentei-me ao lado dele, curiosa. E o que você descobriu? David finalmente me olhou. Que é incrivelmente complexo. Regulamentações ambientais federais, estaduais e municipais, todas se sobrepondo. Questões de zoneamento que nunca encontrei antes, implicações fiscais que nem sabia que existiam. Peguei um dos documentos e o examinei rapidamente. Este formulário está preenchido incorretamente, observei. A classificação ambiental que vocês escolheram vai adicionar 2 anos ao processo de aprovação. Davi me olhou surpreso. Como você sabe disso? Porque preenchi centenas destes durante minha carreira. Há uma classificação híbrida que vocês podem usar para projetos de renovação urbana, com componentes de tecnologia verde. Reduz o tempo de aprovação para 6 meses. Passei os próximos 40 minutos ajudando David a corrigir documentos que sua equipe de advogados havia preparado. Era estranho. Pela primeira vez em nosso casamento eu era a especialista e ele estava aprendendo comigo. Sarah, ele disse quando terminamos, eu nunca percebi o quão complexa é sua área. Estes regulamentos são mais intrincados que contratos corporativos. É um mundo diferente do direito tradicional, concordei. É onde engenharia, ciência ambiental, política pública e economia se encontram. David ficou quieto por um momento. Está começando a fazer sentido porque Victoria te escolheu. Como assim? Não é apenas sobre sua competência técnica. É sobre sua capacidade de navegar entre múltiplas disciplinas. Ele hesitou. Algo que eu claramente não conseguia fazer. Era a admissão mais próxima de um pedido de desculpas que ele havia oferecido. David, você quer vir à minha apresentação amanhã? Ele pareceu genuinamente surpreso. Você quer que eu vá? Acho que sim. Gostaria que você visse quem eu realmente sou profissionalmente. Na terça-feira à tarde, o auditório da Stone Enterprises estava cheio. Victoria havia mencionado que seria uma apresentação para investidores, mas eu não esperava uma audiência de quase 200 pessoas. David estava sentado na terceira fila, visivelmente nervoso. Era estranho ter meu marido na audiência como se ele fosse um observador externo da minha vida. Victoria me apresentou com uma introdução que ainda me deixava desconfortável de ouvir. Todas as minhas conquistas listadas publicamente, minha expertise validada por uma das CEOs mais respeitadas do país. Ladies and gentlemen, ela concluiu, Sarah Chen. Caminhei até o pódio e olhei para a audiência. Havia rostos que reconhecia da mídia, executivos que claramente representavam grandes empresas, e no fundo, meu coração parou. Era Dr. Michael Foster, meu ex-mentor da Harvard, e um dos nomes mais respeitados em engenharia ambiental. Ele havia voado desde Los Angeles para estar ali. Durante os próximos 45 minutos, apresentei minha visão para o projeto Stone. Não apenas os aspectos técnicos, mas como ele poderia servir como modelo para desenvolvimento urbano sustentável em todo o país. Mostrei projeções econômicas, benefícios ambientais de longo prazo e as inovações tecnológicas que integraríamos. A audiência estava completamente envolvida. Perguntas vieram de todas as direções, sobre custos, cronogramas, escalabilidade, impacto ambiental. Cada uma delas eu respondi com confiança e detalhes específicos. Quando terminei, o aplauso foi ensurdecedor. Olhei para David na audiência e vi uma expressão em seu rosto que nunca havia visto antes. Não apenas orgulho, mas algo próximo ao espanto. Após a apresentação, fui cercada por pessoas querendo conversar, trocar cartões, discutir projetos futuros. Dr. Foster se aproximou, seu rosto radiante. Sarah, aquela foi uma das melhores apresentações sobre desenvolvimento sustentável que já ouvi. Você evoluiu de formas que nem imaginei possíveis. Professor Foster, eu não sabia que estaria aqui. Victoria me ligou pessoalmente. Disse que eu precisava ver o que você se tornou. Ele fez uma pausa. Sarah, há algo que preciso te contar.
A universidade está criando um novo programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano sustentável. Gostaríamos que você considerasse ser nossa diretora acadêmica. O mundo parou ao meu redor. Diretora acadêmica? Meio período, obviamente. Você poderia manter sua prática de consultoria. Mas Sarah, você tem conhecimento que precisa ser compartilhado com a próxima geração. Antes que eu pudesse responder, Victoria apareceu ao nosso lado. Michael, espero que não esteja tentando roubar minha consultora principal, ela disse com um sorriso. Apenas oferecendo mais uma opção, ele riu. Sarah sempre foi destinada a grandes coisas. Enquanto eles conversavam, notei David se aproximando hesitantemente. Quando chegou perto de nós, Victoria imediatamente estendeu a mão. David, prazer conhecê-lo oficialmente. Sua esposa é absolutamente brilhante. Sim, David respondeu, sua voz carregada de emoção. Ela é. Dr. Foster se virou para David. Você deve estar muito orgulhoso. Sarah sempre foi especial, mas vê-la hoje, ela encontrou seu verdadeiro potencial. Estou começando a perceber isso, David respondeu baixinho. Mais tarde naquela noite em casa, David e eu finalmente tivemos a conversa que estávamos evitando há dias. Sarah, hoje, vendo você ali, falando com toda aquela confiança, respondendo perguntas que eu nem entendia, ele fez uma pausa. Eu percebi algo. O quê? Que durante todos esses anos, eu não estava casado com a pessoa real, estava casado com uma versão diminuída de você que eu havia criado. Senti lágrimas picarem meus olhos. David. E a pessoa real, ele continuou, é muito mais impressionante do que eu jamais imaginei, mas também é alguém que não precisa de mim da forma que pensei que precisava. O que você está dizendo? David respirou fundo. Estou dizendo que você merece um parceiro que a celebre, não alguém que a diminua, e eu não sei se posso ser essa pessoa. Você quer tentar? Quero. Desesperadamente. Mas Sarah, estou com medo. Do quê? De não ser suficiente para você, de que agora que você lembrou quem realmente é, perceba que pode ter algo melhor. Peguei sua mão. David, eu não preciso que você seja perfeito, preciso que você seja genuíno, que me veja como sou, não como você quer que eu seja. E se eu cometer erros? Se meu ego se intrometer novamente, então conversaremos sobre isso, como adultos, como parceiros. David assentiu lentamente. Sarah, sobre aquela oferta da Harvard. O que tem? Acho que você deveria aceitar, olhei para ele surpresa. Mesmo que signifique ainda menos tempo em casa, mais viagens, mais responsabilidades. Por quê? Ele disse com uma pequena smile, eu quero estar casado com alguém que está vivendo sua vida plenamente, mesmo que isso seja assustador para mim. Era um começo. Não uma garantia, mas um começo real. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormimos verdadeiramente juntos, não apenas compartilhando uma cama, mas compartilhando a esperança de que poderíamos construir algo novo sobre as ruínas do que havia sido. 6 meses depois, eu estava em pé no topo do prédio mais alto de Boston, observando a primeira fase da construção do projeto Stone começar. As escavadeiras trabalhavam metodicamente removendo camadas de concreto antigo para revelar o solo que logo seria transformado no coração verde da cidade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Victoria. Reunião às 2 horas com o prefeito e governador. Eles querem discutir replicar o modelo Stone em Springfield. Sorri, ajustando o capacete de segurança que havia se tornado parte essencial do meu guarda-roupa profissional. Em 6 meses, minha vida havia mudado de maneiras que ainda me surpreendiam diariamente. O projeto Stone estava 3 semanas adiantado no cronograma e 12% abaixo do orçamento original, principalmente devido às inovações que minha equipe havia implementado. As soluções que apresentei naquele primeiro dia se mostraram ainda mais eficazes na prática do que nas projeções teóricas. MS Chen? Uma voz me interrompeu dos meus pensamentos. Era James Rodrigues, o engenheiro-chefe do projeto, segurando uma prancheta com relatórios diários. Como estão os números de hoje, James? Excelentes. O sistema de captação de água da chuva está funcionando 23% acima da eficiência projetada, e o sistema geotérmico integrado que você projetou está economizando ainda mais energia do que calculamos. Caminhamos juntos pela obra,
inspecionando o progresso. Era surreal pensar que ideias que haviam estado adormecidas em minha mente por anos agora eram estruturas de concreto e aço que impactariam a vida de milhares de pessoas pelos próximos 50 anos. Ms. Chen, James disse, há um repórter da CNN aqui. Eles estão fazendo uma matéria sobre projetos de desenvolvimento sustentável inovadores. Querem uma entrevista com você. 3 meses atrás, a ideia de falar com a CNN teria me aterrorizado. Agora, era apenas mais uma parte do meu trabalho. A entrevista aconteceu no local onde seria construído o jardim central do complexo. A repórter Maria Santos havia feito sua pesquisa. Ms. Chen, você se tornou uma figura nacional em desenvolvimento urbano sustentável praticamente da noite para o dia. Como foi essa transformação? Na verdade, Maria, não foi da noite para o dia. Foram anos de preparação que finalmente encontraram a oportunidade certa. Olhei para a construção ao nosso redor. Às vezes, não é sobre aprender algo novo. É sobre ter a coragem de usar o que você já sabe. Você se tornou um modelo para mulheres que voltam ao mercado de trabalho após pausas de carreira. Que conselho daria para elas? Pensei cuidadosamente na resposta. Seu valor não diminui porque você esteve ausente, suas habilidades não expiram porque você não as usou por um tempo. E nunca aceite que alguém defina suas limitações baseado em suas circunstâncias passadas. Após a entrevista, dirigi-me para o escritório da Stone Enterprises, onde minha agenda incluía uma videoconferência com uma equipe em Miami que estava adaptando nosso modelo Stone para um projeto de revitalização costeira. No meio da reunião, minha assistente Amanda entrou discretamente e colocou uma nota na minha mesa. Ligação urgente, Dr. Foster, Harvard. Desculpei-me da reunião e atendi a ligação. Sarah, espero não estar interrompendo algo importante, disse Dr. Foster. Nunca, professor. O que posso fazer por você? Na verdade, sou eu quem pode fazer algo por você. O Conselho Universitário aprovou unanimemente sua nomeação como diretora do novo Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Se você aceitar, começaríamos no próximo semestre. Havia tomado a decisão semanas atrás, mas ainda dava frio na barriga pensar na magnitude da responsabilidade. Professor, é uma honra. Aceito. Excelente. Sarah, há uma coisa a mais. O programa atraiu atenção internacional. Temos candidatos do Brasil, Alemanha, Singapura. Você não estará apenas moldando o futuro do desenvolvimento urbano americano, mas global. Depois que desligamos, sentei-me por um momento absorvendo a realidade. Em menos de um ano, havia passado de só a esposa para alguém cujo trabalho influenciaria políticas urbanas internacionalmente. Às 6 da tarde estava dirigindo para casa quando David me ligou. Sarah, você pode parar no escritório antes de ir para casa? Há algo que quero mostrar a você. 20 minutos depois, estava no 22º andar da Williams & Associates, onde tudo havia começado. David me encontrou no elevador, parecendo mais animado do que o havia visto em meses. O que está acontecendo? Perguntei. Venha comigo, ele disse, me guiando pelo corredor até uma sala que eu nunca havia visto antes. Ele abriu a porta e acendeu as luzes. Era um escritório amplo e moderno, com vista panorâmica da cidade. Na porta havia uma placa. Sarah Chen, consultora sênior em desenvolvimento sustentável. Olhei para David em choque. O que é isso? A firma criou uma nova divisão. Consultoria em desenvolvimento sustentável e direito ambiental. Thomas quer que você seja a diretora. Caminhei pelo escritório, notando os detalhes. Havia uma mesa de desenho técnico, uma biblioteca com os journals acadêmicos mais recentes, e até mesmo algumas plantas que reconheci como espécies que eu havia especificado para projetos anteriores. David, isso é incrível, mas você sabe que não posso deixar a Stone Enterprises, e agora com Harvard. Eu sei, ele interrompeu. Não estamos pedindo que você deixe nada, estamos oferecendo uma parceria. Você mantém todos os seus compromissos atuais, mas quando tiver projetos que precisem de representação legal, trabalhamos juntos. Sentei-me na cadeira executiva, testando como se sentia estar naquele espaço. E você? Como se sente sobre trabalhar comigo profissionalmente? David se sentou na cadeira de frente para a mesa. Assustado, ele admitiu. Mas também empolgado. Sarah, nos últimos meses trabalhando nos aspectos legais dos seus projetos, aprendi mais sobre direito ambiental do que em toda a minha carreira anterior. E
E descobri que gosto. Gosto da complexidade, dos desafios únicos, da sensação de estar construindo algo importante em vez de apenas movendo papéis. Olhei para meu marido, vendo uma genuína paixão em seus olhos que não via há anos. Há algo mais, ele continuou. Thomas está se aposentando no próximo ano. Ele indicou que quer que eu assuma como sócio sênior, especificamente para liderar a expansão da firma em direito ambiental. David, isso é fantástico, parabéns. Sarah, só é possível por causa de você. Por causa do que você trouxe para a firma, das oportunidades que você criou. Ele fez uma pausa. Pela primeira vez em nossa vida juntos, meu sucesso profissional está diretamente ligado ao seu. Era uma reversão completa de nossa dinâmica original. Como você se sente sobre isso? Perguntei. Honestamente? No início meu ego ficou ferido, mas agora... Ele sorriu. Agora me sinto orgulhoso. Orgulhoso de estar casado com alguém que é reconhecida nacionalmente em sua área. Orgulhoso de ter uma parceira, não uma dependente. Naquela noite, jantamos em um restaurante que havia se tornado nosso lugar especial. Não porque David escolheu por razões de networking, mas porque ambos genuinamente gostávamos da comida e da atmosfera. Sarah, David disse quando estávamos terminando a sobremesa, há algo que preciso te dizer. O quê? Lembra daquela noite, há quase um ano, quando te apresentei como só a esposa? Como se eu pudesse esquecer. Lembro, eu estava com medo. Medo de quê? David brincou com seu guardanapo por um momento. Medo de que se as pessoas conhecessem a verdadeira você, sua inteligência, sua expertise, sua paixão, elas perceberiam que você era mais interessante que eu. A honestidade crua em sua voz me surpreendeu. Então mantive você pequena porque isso me fazia sentir grande, ele continuou. E isso foi não apenas errado, mas também estúpido, porque a versão real de você não me diminui, me eleva. David. Deixe-me terminar. Quando Vitória te ofereceu aquela oportunidade, parte de mim quis te convencer a recusar. Não porque não fosse bom para você, mas porque era aterrorizante para mim. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Mas agora, vendo onde chegamos, vendo quem nos tornamos juntos, não consigo imaginar nossa vida de outra forma. Peguei sua mão através da mesa. Você sabe que ainda temos muito trabalho a fazer, não é? Reconstruir a confiança, aprender a ser parceiros reais. Eu sei. E Sarah, vai haver momentos em que meu ego vai voltar, quando vou cometer erros. Mas agora, sei reconhecer quando estou fazendo isso. E eu prometo ser paciente quando isso acontecer. Mas também prometo nunca mais me tornar pequena para fazer você se sentir confortável. Eu não quero que você faça isso. Nunca mais. 3 semanas depois, estava no palco principal da Conferência Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável em Chicago, apresentando os resultados do Projeto Stone para uma audiência de 2.000 profissionais da área. Da plateia podia ver David na primeira fila, junto com Victoria, Dr. Foster e até mesmo minha irmã, que havia voado desde Seattle para estar ali. O futuro das cidades americanas, concluí minha apresentação, não está em expandir para fora, mas em crescer para cima e para dentro. Não está em consumir recursos, mas em regenerá-los. E não está em isolar sistemas, mas em integrá-los de formas que criem valor múltiplo. O aplauso foi ensurdecedor. Enquanto respondia a perguntas da plateia, senti uma confiança que vinha não apenas de conhecimento técnico, mas de finalmente estar vivendo autenticamente. Após a conferência, houve uma recepção onde fui apresentada a prefeitos de 12 cidades diferentes, todos interessados em implementar variações do modelo Stone. Representantes de universidades discutiram programas de intercâmbio, empresas privadas exploraram parcerias potenciais. Sarah, Victoria apareceu ao meu lado durante um momento de pausa. Há alguém que quero que você conheça. Ela me levou até uma mulher elegante na casa dos 50, que emanava o tipo de autoridade tranquila que reconheci imediatamente. Sarah Chen, conhece a secretária de Desenvolvimento Urbano, Catherine Williams. Meu coração parou. A secretária tinha voado desde Washington especificamente para me conhecer. Ms. Chen, tenho acompanhado seu trabalho. Estamos desenvolvendo uma nova iniciativa federal para cidades sustentáveis. Gostaria de discutir a possibilidade de você nos assessorar. Mais tarde naquela noite no hotel,
David e eu estávamos na varanda olhando para o skyline de Chicago. Como você se sente? Ele perguntou. Sobrecarregada, grata. Um pouco assustada. Fiz uma pausa. Completa. Completa? Pela primeira vez em anos sinto que estou usando todos os aspectos de quem sou. Minha educação, minha experiência, minha paixão, minha visão para o futuro. Olhei para ele. E tem um parceiro que não apenas aceita isso, mas contribui para isso. David me abraçou. Sarah, há algo que quero te dizer. O quê? Obrigado. Por quê? Por não desistir. De você mesma, de nós, de se tornar quem você era destinada a ser. Ele fez uma pausa. E por me ensinar que amar alguém significa querer que eles brilhem, não mantê-los na sombra. Enquanto olhávamos para a cidade iluminada abaixo de nós, refleti sobre a jornada que havia me trazido até ali. De só a esposa para a consultora nacional, de invisível para influente, de limitada para ilimitada. A mudança não havia acontecido da noite para o dia. Havia começado com uma CEO corajosa que se recusou a aceitar o que via na superfície. Continuou com minha decisão de não mais aceitar ser diminuída. E floresceu quando parei de pedir permissão para ser quem eu sempre fui. Mas talvez a transformação mais profunda não tenha sido profissional. Foi pessoal. Foi aprender que meu valor não dependia da aprovação de ninguém. Foi descobrir que a pessoa mais importante a impressionar era eu mesma. E foi entender que às vezes quando alguém te apresenta como só a esposa, não é sobre você ser pequena demais. É sobre eles não conseguirem ver o quão grande você realmente é. A diferença é que agora, eu sabia exatamente o quão grande eu era. E nunca mais deixaria ninguém me convencer do contrário. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.